Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Só Psicanálise, onde neste canal eu venho aí conversando com vocês, fazendo aqui um estudo referente à interpretação dos sonhos, referente a esta obra que dá aí uma abertura às iniciações de modo propriamente dito psicanalíticas. Então aqui trata-se da sessão 14 acerca do assunto. Quem não assistiu às sessões anteriores, eu sugiro que você entre aí no canal e assista às sessões anteriores para que você possa ter uma compreensão abrangente acerca do que eu venho falando aqui, tá bom? Anteriormente, eu estava aí falando de Struppiel, um grande estudioso no que diz respeito às temáticas referentes aos sonhos, né, que Freud vai trazer em sua obra, a interpretação dos sonhos. Então, no geral, dando continuidade aí à linha de raciocínio de Struppiel, que é bastante importante no que diz respeito, né, a essas elucidações, no geral, ele vai dizer que aquilo que compõe os sonhos são aí desprovidos da qualidade, né, ou melhor, das qualidades que tornariam possível recordá-los, ou seja, qualidades que dariam permissividades a uma recordação no que diz respeito ao conteúdo sonhado. Eu venho desde o vídeo anterior falando aí, né, das questões que envolvem os sonhos e que acabam, de uma certa forma, sendo um obstáculo para que na vida de vigília esse sonho ele seja passível de uma recordação, beleza? Pois bem, Struppiel vai dizer que, via de regra, é difícil recordar o sonho na sua inteireza, de modo propriamente dito, porque, via de regra, né, são aí, eles se desfazem em pedaços, vamos dizer assim. São esquecidos porque, via de regra, desfazem-se em pedaços, né? Então, quando as palavras, de modo conveniente, elas são aí dispostas, elas são aí colocadas na ordem, em uma ordem apropriada, né? Uma palavra acaba ajudando a outra e o todo carregado ali de sentido é facilmente assimilado, né? É facilmente retido pela memória, né? Uma retenção que se dá por muito tempo. Por quê? Porque a palavra ela está ordenada, ela obedece uma ordem apropriada, né? Uma palavra vai ajudando a outra, né? E assim, sim, é possível uma recordação, né? Porque daí então a palavra, quando organizada a partir de uma outra, é possível uma compreensão abrangente acerca do contexto. Então, Struppiel vai dizer que, tratando-se dos sonhos, em geral, é difícil conservá-lo na memória. Porque ele vai dizer, em geral, é difícil conservar o que é absurdo, em geral, é difícil reter o que é confuso, o que é desordenado, né? Se bem que eu discordo um pouco dessa questão de ser difícil conservar o que é absurdo. Por quê? Porque, cara, muitas vezes o sujeito ele tem sonhos absurdos e dificilmente aquilo ali sai da sua memória, né? Uma vez uma pessoa disse para mim que sonha constantemente transando com um irmão. Né? Isso é algo absurdo e no entanto, é justamente por ser algo absurdo que é conservado pela memória, entende? O estranhamento, a falta de sentido no conteúdo acaba fazendo com que a memória retenha o conteúdo onírico, porque ela fica aí, quando em estado de vigília, tentando assimilar esse absurdo,
tentando encontrar um sentido para esse absurdo, tentando entender o porquê que esse absurdo, né, está aí aparelhando o seu sonho por meio de imagens oníricas. Então eu, nesse caso, acho o contrário, sabe? Eu acho que quanto mais o absurdo contempla o sonho, mais a memória, em estado de vigília, conserva a lembrança do sonho. Né? Agora, claro, quando esse conteúdo, essa imagem onírica, ela vem desordenada, ela não obedece uma ordem onde uma imagem possa assim ajudar a outra e assim contemplar esse sonho de sentido, aí sim podemos dizer que é um sonho que se desfaz em pedaços e que, dada essa desordenação, é um pouco difícil de retê-lo na memória, né? Então, Struppel, ele vai dizer que faltam aos sonhos, como eu já falei anteriormente, ele vai dizer que faltam aos sonhos inteligibilidade, né? Usando exatamente o termo que Freud traz em sua obra para assim contemplar o pensamento de Struppel. Ele vai dizer que faltam aos sonhos inteligibilidade, ou seja, a qualidade do que é inteligível, a qualidade do que é compreensível, e aí ele vai dizer que falta, de fato, ordem, e por isso, muitas vezes, é tão difícil de recordar o sonho, né? Os sonhos quase nunca irão se apoderar de lembranças ordenadas da vida de vigília. É assim que o Struppel pensa, né? As estruturas oníricas, vai dizer ele, são dispersas e por isso complexas no que diz respeito a uma interpretação, né? O sujeito, quando desperta, leva a vida de vigília, né? Que em comparação à vida nos sonhos, há de ser um mundo de sentidos, né? Obviamente que a vida de vigília, por ser contemplada pela racionalização, pela razão, pelo consciente, passa, em comparação à vida nos sonhos, passa a ser aí muito mais contemplada, né, de sentido. E por isso, né, a vida, no que diz respeito aos sonhos, há de ser tomada por essa vida de vigília cheia de sentidos e por isso muitas vezes essa vida de vigília cheia de sentidos em comparação à vida nos sonhos rouba a cena daquilo que acontece nos sonhos, né? Por quê? Justamente porque estamos aí despertos em um mundo de sentidos e esse mundo de sentidos exerce pressão no espaço psíquico. Isso em comparação à vida nos sonhos. Porque claro que eu não vou dizer que a vida de vigília ela é de fato cheia de sentidos, de modo propriamente dito, porque obviamente que muitas vezes acontecem coisas conosco que daí então tentamos encontrar um sentido, tentamos encontrar uma razão, tentamos racionalizar, mas não chegamos a uma conclusão. Porém, em comparação à vida nos sonhos, sim, estamos aí em uma vida cheia de sentidos, né? Então, essa vida cheia de sentidos, contemplada pelo estado de vigília, se apossa imediatamente da nossa atenção, né? Com uma força a qual poucas imagens oníricas conseguem resistir. E quando eu falo de imagens oníricas, eu falo justamente das imagens que contemplam a vida nos sonhos. Então, os sonhos acabam cedendo à pressão de um novo dia, né? A partir do momento que despertamos. E eis que facilmente os sonhos são esquecidos. Pois bem, Freud vai dizer que há outro fato que se deve ter em mente, né, como passível de levar os sonhos a serem esquecidos. É o fato de que
a maioria das pessoas tem muito pouco interesse em seus sonhos, né? Justamente porque acaba sendo um sonho aqui, outro ali, sem sentido. Então isso não desperta o interesse mútuo, né, do sujeito. E aí ele vai dizer que qualquer pessoa, como por exemplo um pesquisador científico, né, que presta atenção a seus sonhos, né, que se atém a seus sonhos por um certo período, né, daí então passa a lembrar dos seus sonhos com uma facilidade maior, com maior frequência. Pois bem, Freud vai dizer que o exame científico dos sonhos parte do pressuposto de que eles são produtos de nossas próprias atividades mentais. Portanto, ele salienta, né, que o sonho, quando acabado, né, vamos lá, você vai em uma sessão de análise e aí você começa a trabalhar lá um determinado sonho, algo que está aí retido na sua memória, algo que você está aí racionalizando, tentando entender, algo que mexe com você e de repente você leva à sessão de análise. Pois bem, a partir do momento que na sessão de análise se chega a uma conclusão no que diz respeito ao seu sonho, né, o sonho acabado deixa a impressão de que ali contempla algo que é estranho a nós, sabe? E aí eu entendo que quando ele diz isso, quando Freud diz que o sonho acabado nos deixa a impressão de algo estranho a nós, né? Eu entendo que ele se refere às imagens oníricas como sendo um quebra-cabeça que ao ser montado e a ele atribuído um sentido, muitas vezes parece ser algo estranho a nós, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes o sentido que contempla o sonho é algo absurdo ao nosso consciente, na dimensão do nosso consciente. Então ali já somos contemplados por mecanismos de defesa que acaba rejeitando o sentido que foi ali atribuído, né? E assim Freud indaga qual a origem do sentimento de que os sonhos são estranhos à nossa mente, né? Ele vai dizer que não é o conteúdo que o penetra, sabe? Ele vai dizer que não é o conteúdo que o penetra, porque na discussão que tivemos aqui acerca das fontes dos sonhos, foi possível observar que o conteúdo que o penetra, em sua maior parte, é algo comum aos sonhos e à vida de vigília, né? E aí é quando surge a questão, segundo Freud, de determinar se nos sonhos haveriam modificações nos processos da mente, né, que produzem a impressão de que os sonhos são estranhos a nós. Entendam bem, os sonhos, quando trabalhados em fragmentos, encontramos ali materiais, conteúdos que sim, que é comum à vida de vigília. Porém, quando essas partes são montadas e a partir da montagem dessas partes encontra-se um sentido, daí então o sentido é repugnado pelo consciente, né? E aí é quando surge a questão, segundo Freud, de determinar se nos sonhos não haveriam modificações nos processos da mente que produzam aí as impressões de que os sonhos são estranhos a nós. E aí, quando ele fala dessas modificações nos processos da mente, ele refere-se justamente aos mecanismos de defesa que acabam, vamos dizer, sucateando o sentido do sonho, né? A fim de nos proteger contra possíveis
desprazeres no que diz respeito àquilo que o sonho quer dizer para nós. A partir daí, Freud vai fomentar a importância da tentativa de traçar um quadro dos atributos psicológicos que estão aí, que contemplam aí os sonhos, né? Vejam bem, foram vistos vários autores aqui, até aqui, né? Freud, ele menciona vários estudiosos dos sonhos, seus pensamentos, suas investigações, mas o próprio Freud vai dizer que ninguém ressaltou com certa precisão até aqui a diferença essencial entre sonhar e a vida de vigília. E assim, o que é que acontece? Quanto a isso, aqui na página 56, Freud vai trazer o pensamento de mais um autor, que é o Friedrich, que é um filósofo alemão, que é um grande tradutor das obras de Platão, né? Ele traduziu as obras de Platão para o alemão, e aí ele vai apontar a existência de elementos ocultos no modo de se mostrar dos sonhos, certo? Ele vai dizer que o que caracteriza o estado de vigília é o fato de que a atividade do pensar ocorre em conceitos. É algo passível de muita racionalização, é algo passível de reflexão, porque vem na modalidade de conceitos. Isso quando estamos na vida de vigília. Ele vai dizer que o que caracteriza o estado de vigília é o fato de que a atividade do pensar ocorre em conceitos e não em imagens. Já nos sonhos, o pensar ele vai ocorrer essencialmente em imagens, né? E com a aproximação do sono é possível observar, né, que as atividades voluntárias, na medida que o sono vai chegando, se tornam mais difíceis, né? E aí é quando surgem as interpretações involuntárias, aquelas que fogem do nosso controle, aquelas que fogem da nossa reflexão, aquelas que fogem da nossa racionalização. E aí essas representações, gradativamente, na medida que a gente vai adormecendo, ela vai se enquadrando, elas vão, na verdade, se enquadrando na categoria de imagens. Beleza? Pois bem, no próximo vídeo darei continuidade às explanações ainda sobre a interpretação dos sonhos, essa obra clássica da psicanálise freudiana. Beleza? Aqui no comentário em destaque você vai encontrar informações adicionais. Como meio de contato comigo, que é por e-mail, você vai encontrar o meu Instagram, caso você queira me seguir. No Instagram eu também gravo vários vídeos referentes a variadas temáticas, beleza? E você encontra aí também no comentário em destaque, bem como na descrição, na caixa de descrição do vídeo, os meus demais canais aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.